Olá guerreiros, olá guerreiras, Logos na área. Tô aqui no NS, né, servidor especial de ano novo. São 1h15 no servidor, são 10h15 aqui pra mim, dia 26. Eu cheguei aqui um pouquinho antes, já dei uma olhada na conta, já fiz algumas coisas inclusive. E eu vou fazer em off as coisas que eu tenho que fazer, mas eu vou falar o que eu vou fazer. Eu tô achando a conta um pouco bagunçada, e principalmente, né, eu sei, não parece, mas eu sei que o meu duo tem feito tropas sem elmo, né? Porque ele não fica correndo com o para lá pra cá, as aventuras às vezes demora muito para ficar acumulando aqui. Então eu estou fazendo aqui na 02 para farmar. Estou fazendo aqui na 02 uma fila bastante grande, tem 16 horas, tem 5. Vou tentar colocar pelo menos 24 horas para eu assegurar de que eu vou voltar, né, com fila ainda. E vou tentar colocar também lá na 01. Só que, o que mais nós temos para fazer aqui? Nós temos que fazer as celebrações, que também não tem nenhuma fazenda. E o que eu quero comentar sobre isso? Eu já comentei em vídeos atrás e vou continuar falando algumas coisas para que a ideia fique fixa, né? Não adianta você gastar recursos botando Casa do Povo, por exemplo, em todas as aldeias, se isso aqui vai acontecer. Você gastou o recurso de fazer a celebração para fazer uma Casa do Povo, colocá-la no nível 10 e não fazer celebração. O que eu quero dizer? Na hora, às vezes, parece estar com muito recurso, né? Só que parece que... Parece não. O que a gente tem que avaliar? O processo, né? Ou seja, um pouquinho do futuro. Eu vou fazer celebração hoje, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que fazer depois de amanhã, eu tenho que fazer depois de amanhã, seguidamente. Eu tenho recurso para fazer essas celebrações? Não. Quanto custa fazer as tropas? Eu tenho recurso para fazer essas tropas? Ponto. Eu vou gravar um vídeo específico sobre o custo das tropas, né? Fazendo 24 horas, durante 24 horas, ou durante uma semana. Quanto você tem que ter de recurso? Tá? Quanto você tem que produzir? Ou quanto que você tem que roubar, né? Para isso aqui não acontecer, pô. Agora é difícil, por quê? Vamos supor que vamos fazer aqui na 03, na 04, na 01. Tem que mandar recurso para tudo isso. Os mercadores ficam presos primeiro em uma. Aí eu tenho que manter na cabeça que eu tenho que fazer nas outras também. Aí depois mando para outra, depois mando para outra. Aí eu vou fazendo. Depois tenho que botar os recursos para ir para 01 ou para 02. Enfim, não tem uma organização específica. Por exemplo, as únicas aldeias que estão com organização específica é a 05 e a 06 que eu já peguei para fazer o, o... Não tem nada para fazer nelas, né? Elas já estão full, né? E ele não fica fazendo coisas tão inúteis, graças a Deus, né? Porque poderia ser o caso de vir aqui querer colocar o mercado no 20, fazer companhia de comércio, para absolutamente nada. Tipo assim, os recursos não ficam saindo daqui, tá? Essa aldeia, ela tá do lado da 00 e da 01, né? Ponto. Do jeito que ela está ótima, não tem nada para fazer nela, não precisa fazer nada e não precisa gastar recurso aqui. Ponto. Eu vou inclusive ver de fazer festa aqui. Vou fazer celebração aqui pequena. Vou sim, tá? Mas, ponto. Essa aldeia aqui ela só fica jogando recurso para a 01. A 06 é basicamente a mesma coisa, tá? Tem nada para fazer nela, não precisa fazer nada nela. Ah, isso aqui é recurso só e acabou, mais nada, tá? Aqui eu tô falando que eu posso fazer celebração, tá, gente? Eu posso fazer, se eu quiser. Mas eu não sei nem se vai ter recurso para fazer celebração nela, mesmo a pequena. Tem as grandes para fazer. Ponto. Essa aqui também eu acho que é uma situação semelhante. É isso mesmo. Já tá os recursos todos feitos. Aqui falta a serraria. Falta a fundição. Só que aí eu não preciso tirar, né? E aí como é que eu estou fazendo também? Eu estou dividindo em dois, tá? Eu estou dividindo a produção da aldeia em dois. Aqui eu vou ter que reacertar depois de novo. Mas como é que eu vou perceber se ela está defasada ou não? Com o acúmulo aqui. Se acumular, como está acumulando ferro, por exemplo, e cereal, eu sei que o cereal e o ferro estão já desatualizados.
ponto. E aí o que eu preciso aqui? Eu preciso de 10.000 de cada para fazer esses dois, tá? Ponto. Vou colocar os 10.000 do herói, já tem a padaria, já tem, obviamente, já tem o moinho, já está a alvenaria, já está certinha. Então preciso de 10, 10 e 4.000. 10, 10, 4.000. E depois eu vou fazer isso também nas outras aldeias. Em algumas outras aldeias. E eu já tenho elas marcadas. Vou fazer aqui. Não vou ver anúncio. Principalmente, né? Porque eu estou gravando. Se eu não estivesse gravando, eu veria os anúncios. Aqui. É aqui, é aqui. Né? Aí falta colocar 7 aqui, por exemplo. Ou essa aqui é lá na... É. Então, ó, vocês veem que já faz um tempo, por exemplo, que eu não atualizo, porque não precisa, tá? Ficar atualizando toda hora. É pra mim ter uma ideia do que eu tô fazendo, e não pra ficar ali todo dia atualizando igual um idiota, né? Ponto. 07. Essas aqui só vão ficar mandando recurso ali para a 01, né? E eu posso, por exemplo, fazê-las enviarem para... e a 01, por exemplo, eu posso mandar da 01 para a 02 algumas vezes, né? Vamos ver aqui quanto que é o tempo que demora. Senão eu vou lá nelas mesmo e mudo a, a rota para enviar para... Aqui é 1 minuto. Deixa eu ver quanto aqui. Deixa eu mandar aqui. Só para eu ver aqui. Quanto tempo que é? 47 minutos. É bastante tempo. Ai, falta cereal. Deixa eu ver. O mercador Teutão, na série anterior vocês já viram que ele demora bastante, né? Mas também é 47 para... Então é um tempo até razoável, tá, gente? Se eu comprometer 10 mercadores aqui, está ok. Só que ele está enviando só... Não, ele está enviando 7.000 e pouco. Ponto. Eu vou fazer essa conversão aqui só para... Só para... Ah, tá desabilitado, ok. E também vale, por exemplo, eu fazer uma rota aqui de meia hora para enviar só madeira, porque é o que mais vai gastar lá, madeira e barro. Que é o que mais vai gastar aqui na 02 para eu fazer as filas que eu quero. Aí nós temos a 04 aqui também, que não tem rota de comércio, mas eu estou pensando em fazer, tá? Uma rota de comércio que é... Como eu posso dizer isso? Só para deixar pronta, né? Para mim não precisar deixar acumular aqui e aí ter uma opção de... Só que eu tô achando que essa daqui já é muito grande o tempo. Não, 26 minutos. É até melhor. Deixa eu ver, por exemplo. Isso aqui é válido, o que eu tô pensando em fazer, por exemplo. Para 04? Não, demora mais tempo. Vamos supor que demorasse da 1 para 04, 20 minutos. É preferível mandar a viagem até a 04 e a 04 enviar para a 02 do que eu fazer uma viagem direta. Ah, mas vai demorar os 40 minutos do mesmo jeito. Ok, mas esse mercador aqui vai ficar livre mais cedo. Eu vou precisar de menos mercadores para fazer essa mesma viagem. E a 04 não é como se ela produzisse uma quantidade de recurso ou qualquer coisa assim. E nem como se eu não tivesse que gastar recurso nela. A 03... Quanto tempo que demora de viagem para a 02? 30 minutos. Quanto tempo dessa aqui até 03? 20 minutos. Então, aqui se eu quiser economizar um pouco o tempo dos mercadores, um pouquinho, eu posso fazer uma duplicação na viagem aqui. Eu posso fazer a viagem para 03 e a 03 enviar. E a 03 ela tem bons mercadores, ó. Tá? Ponto. Não vou fazer isso, mas eu poderia, tá? Aqui já chegou. Deixa eu ver se já chegou. Já chegou. A gente vê os reforços daqui para um rapaz que está sendo atacado.
isso aqui, ó, em 2 vezes. Nunca, nunca coloque em 2 vezes. Você descaracteriza o seu controle de tempo quando você faz isso. Vai colocar, quer que ele envie direto? Bota em 15 minutos. Quer que ele envie mais? Bota em 15 minutos. Não coloca em 2 vezes. Quer dizer, em 2 vezes vai funcionar assim em alguns casos. Não é o caso aqui. Mas em 2 vezes vai funcionar em alguns casos. Você tem certeza que você produz 7.500. Ou, melhor, você produz os 15 mil, né? Não, nem tem essa. Ou vai chegar recurso, mas vai chegar daqui 2 horas. Você só quer enviar daqui 2 horas. Ainda assim, seria melhor fazer a rota nos horários corretos. Enfim. Deixa eu ver. Tá, aqui eu vou ter que. Aqui agora, ele colonizou ontem, anteontem. Essa daqui, que é uma crop. Eu fiz esse. Coloquei, né? Aqui ele enviou ali, só que agora tá enviando demais, eu acredito. Ou não? 2.000 e pouco, né? Tá sendo enviado aqui. Não, 4.400 para 04. E lá na 04 faz NPC. Deixa eu botar aqui o recurso do herói. E a 9 também é uma crop. Isso aqui, ó, pra mim tá correto. Isso que ele tá fazendo, que é não aumentar muito o celeiro para você poder fazer isso aqui, ó. Rapidinho você vai ali no herói, coloca 18 minutos, 18 minutos. Estou passando pelas aldeias para vocês verem a conta, porque faz um tempo que eu não passei pelas aldeias. E para farmar. Eu coloquei o Oasis na 04 também. Acho que eu falei isso ontem. Aqui que é o mais chatinho. Deixa eu. Também tem que fazer rota dela, porque não pode deixar ela acumulando assim. Tem que mandar esse cereal para algum lugar. Vou mandar lá para 02 talvez. A depender do tempo. Para a aldeia que for mais perto, assim. Vou pegar essa daqui, nível 3, porque eu tô sem tempo para poder ficar parado aqui, né? Era para mim ter feito a 04 e a 05. Quer dizer, o nível 4 e o nível 5 aqui. Por causa do tempo, né? Pronto. E aí vou ficar subindo os campos, vou ajeitar esses envios, principalmente os envios da parte da 02 para 01, da 01 para 02, para eu conseguir fazer esses recursos chegarem mais rápido lá na 02, botar as filas logo lá, tirar o herói de lá, botar aqui na 01, tá? E talvez eu faça uma duplicação de farm, que é na 02 já tem bastante tropa parada. Eu perguntei para ele, mas ele não respondeu. Se eu posso usar as tropas que estão paradas ou ele vai ficar usando, atacando alguém, qualquer coisa assim. O que eu quero fazer? Fazer uma duplicação. Essas duas listas aqui, elas são listas diferentes. Ou seja, o alvo que tem aqui não tem aqui, o que tem aqui não tem aqui. Ponto. Eu quero fazer duas listas, né? E aí botar essa aqui como infantaria também. E aí duplicar e botar outra lista de cavalaria com esses alvos aqui e outra lista de cavalaria com esses alvos aqui também. Ponto. Ou seja, duplicar a saída para cima desses alvos aqui. Também quero fazer isso aqui em cima, mas não sei se ele vai usar ainda os cavalos para alguns ataques. Ele tem usado, tá? Então, não sei. Bom, vou organizar aqui essa conta, principalmente que eu tenho que fazer essas festas que custam bastante, né? Cadê? Ué, não entendi porque ele mexeu aqui. Ou quem quer que seja que mexeu. A gente tinha combinado uma organização. Combinado de combinar. Você já tem nas aldeias específicas. Enfim, vou esperar alguém reclamar, né? Mas no meu turno. Ou ele muda no turno dele, eu mudo no meu. Enfim, mas isso é uma bosta ficar mudando toda hora. Ainda tem essa droga de que tá dando esse tipo de problema. Você não consegue organizar do jeito que você quer.
Isso aqui era para estar aqui. Isso. Ponto. Esses links aqui ficam em todas as aldeias. Esses aqui ficam na aldeia específica. Ponto. Então aqui na 1, por exemplo, você vai ter aqui, ó, quartel, cavalaria, oficina. E aqui embaixo você vai ter o restante. Né? Isso aqui é para ir para o ponto regional militar direto. Tal. Ponto. E precisa. Na verdade, eu já sei, né? Porque minha mão já vem sozinha para onde era para estar. Né? Então aqui já tem uma grande celebração. Ali eu preciso de uma grande celebração. Né? Enfim, tem que mandar cereal para cá, fazer o NPC logo, aumentar um pouco mais o armazém aqui, porque eu preciso de mais madeira. Madeira. Isso que eu preciso. Aqui eu não estou perdendo muito tempo, no sentido de eu estou fazendo de fato, vendo esses vídeos, porque precisa. E aí vou passar lá para outra conta, para mostrar ela lá também. Aqui eu estava procurando uma aldeia para conquistar, e aí acabei vendo que eu queria conquistar essa aldeia porque ela tem o chefe a partir daqui, mas eu precisava liberar aqui, mas agora ela é capital, não tem o que fazer. Se ele não tiver outra aldeia, acho que ele não tem. Ó, não tem, só tem uma aldeia, então não adianta nem eu zerar essa aldeia. Eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou ficar com o slot preso lá. Enfim. E eu estava procurando aqui uma aldeia para eu conquistar. Deixa eu ver isso aqui. Ó, não vou poder procurar aqui, olhando com vocês, porque tá essa merda de novo. Essa merda de novo que eu tô falando é isso, né? De demorar para poder carregar. Nossa, que saco, velho. Bom, eu acho que eu vou colonizar mesmo, tá? Tem nenhum Natar com alguma quantidade boa de população. E aqui tem, tá perto de mais de alguns aliados que eles podem achar até ofensivo conquistar do lado deles uma aldeia que claramente é para eles conquistarem, né? Porque tá bem ao lado deles, assim, e tudo. Então, isso também é uma questão, gente, de boa vontade, né? De compreensão. Você tem uma aldeia Natar, por exemplo, de 400 de população, uma aldeia boa. Ela tá ali do lado do Artemis e tal. Mas beleza, aqui já não é uma terra do ninho dele nem nada. Tem um jogador que ele tem uma Natar, acho que é esse aqui. É, o Júlio César. Porra, tu não vai vir aqui pegar. Ó, todas as aldeias dele basicamente estão aqui. Tá? Tem no Butler ali, tudo. Mas, putz, velho. Vim pegar aqui é um pouquinho. É um pouquinho demais, sabe? Bom, essa aqui. Pô, mas aqui também já tá. Um pouco afastada, sabe? Das minhas aqui. Aqui em cima, ó. 280 e pouco. E o que acontece, gente? Se eu deixo aqui, essa daqui, daqui a pouco ela tá com uma condição de eu conquistar ela, sabe? Ela vai subir na população lá e tal, não sei o que. Isso aqui eu vou espionar agora. Pra eu poder. Acho que tocou o despertador, deixa eu farmar. Enviar tropas. E vou lá, já já, conquistar essa aldeia. Eu quero colonizar lá na área cinza, ou perto aqui da 04. Só que também não é qualquer coisa. Deixa eu só ver aqui. Também tem que reorganizar 99 e 100. Tem que reorganizar alguns envios. Aqui é só isso que falta para fechar ela. Da parte de fora, né? Da parte de recursos. Ó, já tô podendo 15 aldeias, eu quero fazer logo isso. Tô mantendo os bônus, tá, gente? Ó, eu tirei 6 mil aqui para poder manter os bônus. É como se eu tivesse reanimado aqui um pouco, né?
Deixa eu ver. Aqui. Tem que fazer isso aqui também e tal. Então eu tenho que aumentar o celeiro ali. Deixa eu tirar um pouco desse cereal daqui. Eu vou tirar em 2 vezes para 0,3. Não, para 0,1. Ponto. 0,160. Aqui eu tenho tropas no hospital. Eu estava tentando tirar já faz um tempo. Já faz um tempo não, desde ontem. Vou mostrar para vocês o relatório. E aí vou encerrar, tá? Não quero que o vídeo fique muito extenso. Eu tenho coisa para fazer em off. Que é reorganizar, mas eu já mostrei isso várias vezes em vários vídeos. Eu não vou ficar também onerando, senão acho que os vídeos podem ficar chatos de eu fazer a mesma coisa várias vezes em vários vídeos, tá? Eu estou desenvolvendo aqui dentro do que eu já falei várias vezes, né? A aldeia 01 lá fazendo cavalaria e infantaria defensiva, a 02 fazendo infantaria, a 03 fazendo infantaria defensiva, a 05 fazendo infantaria defensiva. Os cavalos, eventualmente eu vou fazer, mas não é uma boa ideia. Eu quero começar a fazer as coisas corretas, né? Eu queria até mudar a capital da 04 para 02, por exemplo, mas vou manter ainda, vou bater pé ainda desse oásis lá duplo. Talvez eu pensei aqui, né, em pegar aqui a Espartanos do Sul e começar a fazer cavalaria aqui, né? Ó, ela que tá estourada. Começar a fazer cavalaria aqui. Acho que é uma boa, tá? Pra uma defesa doméstica também, porque a cavalaria eu consigo ficar com ela em casa e enviar. A infantaria eu não consigo, tá? Tem um problema que eu estou enfrentando, é o seguinte. Eu estou na share, né? E eu tenho defendido 2 jogadores aqui da share, enviando minhas tropas para lá, ficando lá, e um jogador da lore. Esse jogador da lore, por ele estar numa guilda diferente da minha, a gente está na mesma confederação, mas são guildas diferentes. Então as tropas não conseguem ser reenviadas, tá? Eu preciso puxar de volta. Então ontem ocorreu que eu tive que puxar as tropas de volta, a infantaria da aldeia que estava. Aí eu mandei a cavalaria para outra aldeia. Depois quando a infantaria chegou, eu peguei ela, enviei para outra aldeia. E aí quando ela chegou, eu tirei a cavalaria. Ponto. Depois enviei a cavalaria em defesa a uma outra aldeia de um adversário. Adversário não. Aliado, né? Vou mandar aqui para 3. 2 vezes sim. Aqui eu tô pensando já realmente em começar. Eu vou até fazer isso mesmo. Tem isso aqui para fazer, tem isso. Aqui ela já está bem desenvolvida. Só que, qual é o problema dela? Né? O que me segura um pouco? Isso aqui, ó. Esse cara aqui. Vale eu falar com ele? Acho que vale, tá? Ele está muito bem desenvolvido. Falar, pô, irmão, complexo, né? Somos adversários, gente. Então, é um pouco complexo, tá? Até então, eu não estou fazendo nada nessa aldeia. E se ele for uma pessoa observadora, ele pode reparar que minha aldeia está com essa população basicamente desde sempre. Mas se ela alcança aqui 900 mil, aí isso aqui fica muito preocupante para ele. Porque ele pode pensar assim, caraca, será que esse cara tá fazendo tropas ofensivas aqui? E aí a gente vai ter um problema, eu e ele, tá? Se eu fosse ele, ao ver uma aldeia assim do meu lado, subindo população assim, meu irmão, eu não ia mandar mensagem para perguntar, tá? E isso aqui são questões que talvez vocês tenham que observar dentro do jogo de vocês. Uma questão de comunicação que ela não é falada, tá? O cara pode chegar ali pra mim e falar, ó, tô upando aqui, eu só vou fazer defesa nisso aqui. Eu falo, irmão, já aconteceu em outros servidores. Tira os espiões da sua aldeia e todo dia eu vou espionar. Se eu ver uma tropa ofensiva, eu vou atacar você. Tá ok? Tá ok. Pra mim, por exemplo, funcionaria. Só que algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Só que eu tô upando uma aldeia do lado do cara. E qual a prova que eu tenho que eu não vou atacar ele ali, pô? Nenhuma.
Entende? Então, inclusive, esse rapaz, foi o indiano que depois jogou comigo. Porque a gente começou a conversar em relação a isso, só que ele tinha pegado uma aldeia, velho. Ele pegou uma aldeia do lado da minha, a 4 quadras da minha capital. Inadmissível ele ficar ali. Inadmissível. Ele colonizou uma crop que eu ia colonizar, né? Era no meu ninho. Aí, putz, aquilo me irritou, velho. Aí eu mandei mensagem pra ele até um pouco desaforada. E ele tinha sido de uma guilda que nós dois já tínhamos sido da mesma guilda. Então eu respeitava ele ali, mesmo ele estando a 10 quadras de mim e tal. Eu nunca ataquei ele, nem espionei. E ele era um defensor. Mas aí ele foi pegar essa crop ali do meu lado, assim, muito do meu lado. Aí eu falei, pô, velho, eu não sei o que vocês têm na cabeça quando vocês fazem umas coisas dessa. O que você espera que eu vá fazer quando você coloniza uma aldeia do meu lado, do lado da minha capital, velho? Do lado da minha capital. O que você acha que vai acontecer? E aí ele foi muito ingênuo na resposta. Sincero e ingênuo, né? A gente já foi da mesma aliança, não sei o que. Eu falei, mano, nós somos adversários, cara. O que você tá pensando da vida, pô? Aí eu pego, ataco você, deleto tua conta. E assim, o que aconteceu? Naqueles 3 dias anteriores, eu tinha deletado 2 jogadores da guilda dele. Inclusive foi uma daquelas histórias que eu fico falando. Um deles foi aquele que eu ganhei 100 de gold, que o cara falou, duvido você deletar, e em 3 dias o cara foi deletado do game. E como ele demorou para responder, ele não era um jogador tão ativo, o que aconteceu? Ele tinha o dia para responder, ele não respondeu no mesmo dia. Aí eu já tive que agir. Aí eu comentei com outros jogadores e falei, ó, eu vou espionar algumas aldeias dele, vamos ver se vocês querem conquistar alguma aldeia e tal, tal, tal. Aí eu meio que leiloei as aldeias dele, e quando ele respondeu, o estrago já estava feito, porque já tinha um plano em andamento para a conquista das aldeias dele, de uma vez. E aí de novo, em questão de ingenuidade, ele tinha defesa, só que ele não tinha defesa suficiente para segurar vários ataques de vários jogadores coordenados. E aí ele foi muito ingênuo em supor que a quantidade de defesa que ele tinha conseguia defender a conta dele. Não conseguiu nem pro cheiro, nem pro cheiro, né? No dia, 2 dias depois ele já tinha perdido 3 aldeias, né? E eu comentei com ele, eu falei, cara, eu entendo, depois o que ele respondeu, né? Nós já tínhamos sido da mesma guilda, então não sei o que ele tinha ajudado bastante com defesa, mas ele não puxaram ele também, abandonaram ele basicamente, porque ele não tinha tropa, mas ele usou as tropas para defender e tal, 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 tal. O que eu vou comentar sobre isso? Alguns jogadores, eles não têm nível. Nível, gente. Não tô falando que a pessoa é ruim, não. Veja, se você começar a jogar, você vai ali fazer alguma quantidade de tropas, às vezes, e você vai achar que você tá fazendo muita tropa. Só que você não tá. Entende? Para o momento do jogo, às vezes você tem pouca tropa. Mas você vê ali 2 mil, 3 mil, 10 mil. Nossa, eu cheguei a 10 mil, cheguei a 20 mil. Gente, 20 mil no momento do jogo onde os atacantes já têm 100, já tem. Vamos supor que os próprios atacantes têm esses mesmos 20 mil, 25 mil mais cavalos. Eles passam da sua defesa, tranquilamente, entende? Fora que você tem que defender um monte de aldeia, você não tem muita defesa. Mas quando você olha para números, você acha que tem. Você só não calculou. Deixa eu botar para farmar aqui. Você só não calculou a quantidade vezes o tempo de servidor, né? Pô, quanto será que o adversário tem que ter? Quanto será que os meus adversários têm de defesa? Em quantas aldeias eles estão fazendo tropa? Quantas aldeias eles têm? Ponto. O pessoal não calcula. Esquisito. Nossa. Bom, isso é de ontem, isso é de hoje. Ó, tô achando que ele deixou de farmar aqui bastante tempo para isso aqui acontecer. Ou não, né? Deixa eu dar uma olhada. São 2h44. Isso foi de agora? Ponto. Aí ele falou sobre isso e tal, não sei o que. Eu entendi, né? Fiquei com um pouco de dó. Mas falei, velho, isso é pragmatismo. Você desculpa. Não é minha intenção estragar teu jogo, etc, tal, tal. Mas você demorou para responder, você colonizou ao meu lado. Você fez um monte de coisas erradas. E isso foi gravíssimo. Eu respondi com contundência pelo grau de periculosidade que isso ofereceu para mim. Porque assim, ele conquistou uma crop e no dia seguinte ele tinha 176 de população. Ele subiu muito rápido, né? Eu até acertei com ele
que ele poderia ficar ali, eu ia ficar espionando a aldeia dele e tudo mais, ele não ia fazer tropa ali. Ia ser só pelo cereal que ele ia ficar ali com a aldeia e tudo. Só que eu já tinha dado andamento no plano, né? E ele, pela vez dele, em vez de ser ainda mais humilde, no sentido de que já tinha os ataques em andamento, eu ia tentar dissuadir do pessoal não conquistar as aldeias dele, deixar pra lá. Só que ele não, ele achou que não, se me atacar eu defendo e não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei, pô, irmão, não adianta, velho, você vai ser destruído, cara. São 5 jogadores te atacando, não tem o que fazer, você vai ser destruído. Você perder alguma aldeia aí ou outra e tal. Aí ele decidiu que ele ia atacar também com a micharia de tropa que ele tinha. Ele tentou revidar, né? Na cabeça dele ele estava revidando, ele estava fazendo alguma coisa. Mas era uma ação completamente inútil e que só ia levar ele à ruína. E foi o que aconteceu. Então, é. Ponto, né? Dentro do tempo que ele tinha de jogo, dentro do tempo que ele tinha disponível para jogar, dentro da cabeça dele, do universo dele, ele estava fazendo boas coisas, né? Vendo as defesas, e aí, deixando de ser relevante pelos envios que ele estava fazendo para a morte direta, né? Muitas das tropas dele, pelo que eu entendi, morreram ajudando aliados, mas ele não foi valorizado por isso. Ponto. Isso tem que entrar como responsabilidade sua, tá? Você tem que entender esse processo do jogo para você saber quem você vai defender e quem você não vai defender. Quando você vai enviar defesa e quando você não vai enviar defesa. Porque se você tiver 30 mil de defesa, não vão te expulsar da aliança. Mas se tu tiver 5 e tu perdeu 25 ajudando os outros, vão te expulsar da aliança, tá? Por motivos, por N motivos. E aí eu não vou nem dizer que é falha da liderança, etc. Porque quando a aliança ela te permite fazer esses envios, é porque ela está pedindo defesa errado, né? Quando você está perdendo tropas à toa, enviando defesa, a própria staff não está sabendo jogar. E aí, se ela só não está sabendo jogar o jogo normal, administrar pessoas, principalmente, ela não vai saber. Pronto. E aí, se você também não tem um conhecimento para se preservar, conhecimento, experiência, tá? Para se preservar nesse jogo que é bem assim, né? O pessoal te suga bastante. Então, fica complexo. Mas enfim, no servidor seguinte ele jogou comigo, né? E o absurdo foi esse, né? Que eu tinha deletado 2 jogadores da guilda dele, mais 2. Um deles, inclusive, que eu tinha deletado do jogo, ele tinha 250 mil de defesa somado na conta dele. E eu tinha 25, 30 mil, acho que era 25 de infantaria, 25 mil de infantaria e 25k de cavalaria, né? Uma defesa que ele podia, o rapaz dele podia me dar bloco tranquilo. Ele tinha 250 mil de defesa. Ele conseguia barrar meu ataque tranquilamente. Só que ele em nenhum momento conseguiu acertar aonde eu estava atacando. Ponto. Eu fui comendo a conta dele, conquistei a aldeia dele, que era a aldeia de defesa, que fazia mais defesa. Isso por meio de movimentos que ludibriaram ele a mover a defesa dele para outros lugares que ele achou que eu ia estar atacando, né? Dividi minhas tropas, inclusive é isso. Eu nem ataquei com as tropas todas, eu dividi muito minhas tropas, fiquei batendo em aldeias diferentes. Esse rapaz ele só tinha acho que 9 aldeias, alguma coisa assim, né? Então veja, são 9 alvos para eu atacar e ele tem que escolher onde vai defender, tentar adivinhar com quanto de tropa que eu vou atacar. Então ele conseguia colocar alguma quantidade de tropa, por exemplo, na aldeia que eu conquistei, tinha 10 mil de defesa, mas eu não perdi absolutamente nada, basicamente. Né? Eu perdi 2 mil de tropa, alguma coisa assim, né? Enfim, gente, bem complexozinho. Mas o que eu estava fazendo aqui? Olhando os oásis. Ah, foi o rapaz que foi limpar o oásis. Ou seja, já era pra ele estar dormindo, indo dormir. E ele tá fazendo ataque no meu turno. Maravilhoso, mano. Maravilhoso. Aí vai chegar atrasado. Amanhã. Lindo demais. Adoro. Bom, vamos voltar aqui pro. Voltar pra cá, né? Lá na outra conta, o que eu acho bagunçado? Aqui, por exemplo, quando vocês olham, eu tenho algumas aldeias que elas ficam estourando, mas elas são aldeias específicas que vocês já estão vendo repetidamente elas estourando em alguns vídeos, né? A 010, agora a 13, por quê? Porque eu aumentei aqui aumentei os campos, né? E tal, e não acertei.
Mas ok, tá? Ok. Não tá estourando, não é como se ela estivesse estourando a produção dela inteira. Ela tá estourando algumas coisas ali, né? Já tirei aqui. Ela tá estourando alguma quantidade de recurso ali que não é a produção dela inteira. Na 010 é a mesma coisa. Eu acredito que também era uma quantidade pequena em relação ao que ela produz. Envio aqui. E ponto. Só que a 010 também ela tem que fazer chefe, ela tem que fazer não sei o que. Então ali tem 5.400 sendo enviado. Nem tá estourando mais, eu já consertei, né? Ponto. Aqui eu tenho que botar, passar a colocar. Deixa eu ver se tenho aqui já. Residência pro 20. Ah, tá. É essa daqui que só residência no 20 agora para eu poder fazer. Era mais fácil fazer em outras, tá, gente? Esse chefe, tá? Igual aqui, né? Que é mó trabalhão para eu fazer a, a situação lá. Só que, bom, essa aqui eu vou acabar colonizando, né? Também. Aqui eu vou ter que colocar um pouco de cereal. E aqui eu vou parar por aqui, né? Nessa daqui. Ou eu vou fazer ela no nível 20 para fazer outros 3 colonos e colonizar de novo, tá? Eu preciso tirar, que assim, ó, se eu conseguir colocar 2 aldeias aqui de suporte, e aí, gente, eu não vou nem subir os campos dela. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar subir o mercado delas e companhia de comércio o mais rápido possível para tirar esses recursos daqui, tá? E aí eu consigo ficar subindo os campos aqui igual doido mesmo, né? Os campos eu não estou subindo eles tanto porque aí já está numa situação onde eu não consigo realmente administrar esses campos, né? Eu não consigo escoar o recurso. Só que estou enrolando um pouquinho o seguinte, eu vou fazer aquela natar primeiro, porque aqui eu preciso prestar atenção, né? Eu preciso colocar as aldeias aqui, eu preciso prestar atenção. Ponto. Talvez eu coloque aqui, ó, aqui, por exemplo, seria uma boa. E aqui é aqui, né? Bom, eu estou com esses 3 aqui. Então eu posso pegar aqui, liberando esse, e eu posso pegar aqui é de madeira. Eu posso pegar mais um aqui. Ou solto esse, pego esse, e solto esse e pego esse. Mas eu não estou achando que eu vou soltar o de ferro não, tá? Eu vou ficar com o de ferro cereal pelo menos um ali, que é 50% a mais, ok, né? É isso aqui que eu tenho. Eu queria colonizar uma aldeia, outra, né? Egípcia. Só que eu não tenho de onde tirar esse colono. Simples assim. A faraó, ela não tem, como eu já tenho as 2 expansões dela, né? Eu teria que botar aqui um palácio. E na própria 02, na 04 também não tem. Eu já colonizei a partir dela. Nem tenho. Ó, 617 já foi, né? Foi conquista. E deixa eu ver aqui. Esparta, Lugarejo, Dorminhoco. Carlos, aqui a Fara do Norte também, ela não tem espaço de expansão. Ponto, né? E pronto, não tem de onde tirar esse colono. Eu teria que conquistar uma aldeia egípcia para poder pegar essa 200 e pouco. E eu não vou fazer isso, eu vou com a gaulesa mesmo. Principalmente por causa da velocidade dos mercadores. Aí eu vou colonizar aqui, tá? E aí talvez eu pegue aqui, né, com ela. E aí sim abandone. Mas talvez eu pegue aqui, não aqui, tá? Tô pensando, tô pensando. Porque se eu pegar aqui, aí eu vou começar a fazer falange nas aldeias todas, tá, gente? E aí eu vou fazer um outro tipo de organização, onde eu não vou mais trabalhar com o elmo do herói, tá? Para fazer a infantaria. A infantaria ela vai ficar fazendo sem elmo. Eu vou fazer rotas específicas para todas as aldeias, vou logar, vou chegar nelas, vou fazer infantaria e vou ficar de olho só no herói com a cavalaria,
né? Para cavalaria. E mais nada. Bom, acho que vou ficar por aqui. Eu talvez comece a fazer algumas festas para poder... Inclusive, eu já usei uma obra de arte ontem e eu vou passar a usar, né, as obras de arte para me fazer mais aldeias. Conforme eu tenho uma boa organização da minha conta, vocês veem que eu não fico perdido. Não me dá trabalho mexer nessa conta. Consigo entrar aqui esporadicamente, etc. Gente, eu fico muito tempo offline nessa conta, mas muito tempo mesmo, tá? Agora mesmo, durante a noite, eu tava mandando lista de farm da outra lá, mas não mandei dessa daqui, se eu não me engano. Ó, tem nada daqui. E, ok, ainda assim, tudo que eu organizei me permite jogar desta maneira, tá? Tudo que eu organizei me permite fazer isso, jogar dessa maneira. Não é em vão, tá? Um trabalho que você tem anterior, que a posteriori você descansa, né? Eu vou depois mexer isso aqui, mas o vídeo já está extremamente longo, acredito. Vou ficar por aqui. Já falei sobre tudo que eu tinha para falar aqui. Deixa eu ver se eu tenho até festas aqui rolando. Aqui não. Deixa eu ver. Cultura pontos. Ah, faltou a última coisa. Pô, tô mexendo na conta errada, né? Ai, meu Deus do céu. Cultura. Tem festas rolando aqui. Gente, será que eu usei? Tá. Pensou se eu usei lá no outro, achando que era aqui? Então, ó, tem a cultura. Vou mostrar as tropas, tá? Tenho 3 chefes aqui. Aqui eu tenho um no lugarejo. Beleza, eu tenho um no lugarejo. Vai ser o que eu vou usar ali para conquistar a outra aldeia, a Natar. E aí eu vou fazer a outra aldeia lá a partir daqui. Da inúteis, né? Da galos inúteis. Que mais que eu quero entender aqui? Tropas. 17, 19. 2.600. Eu comecei a fazer um pouquinho ali, mas é aquela coisa, bem esporádico. 26, 31, né? Perdi ontem aqui, ó. Arquivo. Foi ataque aqui. Aqui. Isso aqui é do dia 23, hoje é dia 26. Isso aqui eu acredito que vocês já viram, né? E aqui em Constantinopla também. Deixa eu ver primeiro aqui. Não, esse aqui foi aquele batidinha de nada. Esse aqui foi no dia 23, né? Isso ali foi um fake depois de um ataque real. Aí esse meta aqui, né, ficou aqui no Whiskey. Ou seja, é no Stanley, que é junto com aquele outro rapaz, eu esqueci o nome. Mas ali eu perdi nada de tropa basicamente, né? 2.000 aqui só. Aqui eu perdi 1.200, aqui eu perdi 900. Aí eu já repus isso aqui, eu já tinha reposto, né? Ponto. E aí, ontem, isso aqui foi dia... Não, foi dia 26? 26. Hoje é dia 26, né? Às 6. Já estamos às 10. No caso aqui, já é dia 27 no servidor. Então, aqui foi ontem. E aqui, depois, outro ataque do King, né, com um pouco de menos de tropa. Mas aqui vocês podem perceber um pouquinho que basicamente eu defendi sozinho, tá? Basicamente, aqui eu defendi eu e o próprio Bonavista, tá? Dá pra ver até pelos pontos de defesa que foram gerados a partir desse ataque aqui. Mas, ponto, já repus isso aqui, já repus lá. Aqui eu não consegui repor, né? Tá só em 31 mil. Mas, ponto. Isso aqui eu gosto, tá? Isso aqui eu gosto. Agora faz sentido ter defesa lá. Só que esse aqui está na minha guilda. E ele atacou aqui, ó, essa aldeia. Ele tomou ataque, gente, em todas as aldeias dele, tá? A maioria é fake. Então,
eu preciso ter tropas aqui nesse rapaz mesmo, e é bom que eu esteja nessa guilda para ele poder movimentar. Só que na outra guilda não tem o que fazer, eu não consigo movimentar, né? Então, diante disso, parece que eu quero fazer mais cavalaria exatamente por causa disso. Parece não, eu quero fazer mais cavalaria por causa disso. Para eu poder mandar os cavalos pra... Deixa eu só ver aqui. Tá. Para eu poder mandar os cavalos para Lor, enquanto eu mando as infantarias para esse pessoal aqui, daqui, né? Pro Stanley, para eles ficarem ali segurando essas tropas. E ponto. Isso aqui foi ontem, acho que eu já bati nessa aldeia pra quebrar a residência dela. Acredito que sim. Vamos. Nossa, isso aqui é do caramba. E vou encerrar por aqui. Ó, já sim. Vou botar aqui 4 porque eu já tenho poucos farms. Até. Ai, gente, isso aqui é muito chato isso ficar acontecendo. Bom, a minha lista aqui, ó, gente, ó. 36 usuários, ó, 23 só da infantaria. 54 ainda é um número relativamente alto. Ou seja, eu ainda tenho uma boa lista de farm, né? Porque eu fiz muito bem no início, tá? Então, eu tenho uma boa lista de farm. Se eu ficasse aqui a cada 5 minutos mandando, eu teria um farm decente. Desde que eu voltei a pouquinho, já tenho 500 mil. Hoje é... Vamos ver aqui. Segunda-feira, né? Então já tenho 500 mil farmados. Sem ficar farmando. Ó, o problema é isso aqui, ó. Não vou ficar nem no top 10 depois. Né? Enfim. Vou continuar tentando mandar minhas defesas para poder ver se eu pego pelo menos uma medalhinha, alguma coisa nesse sentido. E vou ficar por aqui. Valeu. Falou.